Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Olha só, você sabe que é uma alegria a gente estar aqui de novo nessa quinta-feira com vocês e, em grande medida, isso se deve ao fato da gente ter um grupo de apoiadoras e apoiadores maravilhosos que fazem com que podcasts independentes como nós, como Para Dar Nome às Coisas, de Natália Souza, como Vozes de Amparo, eles estejam aqui, vivos nessa rede, né? E se você quiser ser apoiadora ou apoiador e fazer parte dessa comunidade, como é que faz, Luanda? Conte para as pessoas, por favor. Vai lá no redeamparo.com.br/amp e aí você pode ver qual a contribuição cabe no seu bolso para fazer parte dessa deliciosa comunidade que a gente tem de dilemas tão especiais que mantém a nossa fogueirinha acesa de esperança. E aí também sem propaganda no meio do episódio, né, gente? Porque coito interrompido é aquela coisa mesmo, né? Que a gente não... Está não- chato, não né? dá, tá chato. Tá vamos, chato. Aliás, olha só, inclusive falando sobre essa comunidade linda de apoiadoras e apoiadores, hoje o Dilemas vem de uma Valentina que é Dilema Raiz há muito tempo, quase desde o princípio dessa comunidade. É uma das primeiras que está lá com a gente. Ela é raiz. É verdade. Então vai ser um prazer dialogar sobre esse dilema que ela traz e que deve ser um dilema que, em alguma medida, deve tocar você que vai nos ouvir hoje aqui, viu? Pode apostar. O que a Valentina Raiz manda pra gente, Peu? Bom, aqui vamos. Queridos Lua e Peu, escrevo esse e-mail em busca de um colo e de que vocês, com toda a sabedoria de quem conhece muito bem esses dilemas que envolvem pais e filhos, possam aliviar meu coração. Bom, vocês sabem que tenho um filho na adolescência e que sou absolutamente apaixonada por ele, mas estou vivendo uma angústia muito grande em relação ao futuro deste filho. Meu filho, Enzo, é brilhante. Escreve melhor que a maior parte dos adultos que eu conheço, consegue segurar um bom papo com qualquer pessoa que goste de falar sobre história, política, música, filmes, séries, livros e outros assuntos diversos. Mas então, qual o meu problema? Desde o ano passado, por motivos óbvios, meu Enzo, filho, tem perdido o interesse pelos estudos. Ano passado eu o deixei livre. Não briguei, peguei no pé o mínimo possível. Mas esse ano ele faz o 9º ano, o que significa que no final do ano ele poderá prestar vestibulinho para colégio técnico público. Hoje pagamos escola particular para ele com um certo sacrifício, mas não teremos condições de continuar pagando colégio particular para o ensino médio. No começo do ano, sentamos com ele e conversamos, falamos sobre a questão financeira, falamos sobre a possibilidade do colégio técnico e deixamos claro todo o panorama e dissemos, abre aspas, o que queremos para você é que você se dedique esse ano e estude e assim, provavelmente, você consiga uma vaga num bom colégio técnico. Mas se você não quiser isso, nos avise, fecha aspas. Ele disse que quer muito entrar em um desses colégios, que quer ter uma formação, etc. Então, o inscrevemos em um cursinho preparatório no período da manhã e as aulas do colégio são no período da tarde. Mas agora ele não tem demonstrado interesse em estudar. Mal assiste às aulas, deixa muita lição sem fazer, passa horas jogando com os amigos e qualquer cobrança que fazemos ele fica muito irritado. Não gosta de ajudar em casa, tudo o que faz, arrumar o quarto, lavar a louça, é diante de muita reclamação e mau humor. Na nossa última conversa, ele me disse que quer ser feliz, que só quer fazer o que o faz feliz. Seria mágico se a vida fosse assim, né? Mas não é. A gente não pode só fazer o que nos faz feliz. O que quero é que ele saiba equilibrar. Se divirta com os amigos, mas quando estiver na aula esteja focado e dedique um tempo extra para fazer as lições. Mas o que tem acontecido é que ele tem passado o dia todo enrolando, jogando, conversando, vendo vídeos no YouTube, enfim. Ele falou para a terapeuta que não quer se esforçar para nada, que ele pode ter qualquer profissão, que não precisa de estudos. Isso me dói muito, ver uma pessoa tão inteligente perdendo a oportunidade de se desenvolver, sendo preguiçoso. Meu dilema é: devo ser firme com ele e limitar tempo de acesso a jogos na internet? Afinal, ele ainda é imaturo e não tem condições de escolher o que é melhor para ele?
ou deixo ele seguir esse fluxo e sofrer as consequências? Paro de pagar o cursinho, tiro privilégios e luxos que ele ama. Afinal, se ele não se dedicar e for uma pessoa que preza pela excelência em qualquer área, ele nunca poderá pagar por isso. Como tirar meu filho desse feitiço de fazer as escolhas mais fáceis? Como levá-lo a olhar para o seu futuro? Ou sou eu mesma que preciso olhar e decidir por ele? Estou muito angustiada com essa responsabilidade tão densa de pensar o futuro de outra pessoa. Na minha adolescência, eu não tinha essas questões. Eu sabia que deveria me dedicar à escola. E assim o fazia sem questionar. Mas os adolescentes mudaram. Me ajudem. Abraço cheio de saudades de tudo que ainda viveremos juntos. Amo vocês, Valentina. Ai, Valentina, que vontade de te dar um abraço, querida. Esse e-mail me atravessa muitíssimo. Me atravessa pessoalmente como mãe e me atravessa também na minha profissão, como educadora parental, como uma pessoa que está o tempo todo dialogando com famílias sobre educar crianças para esse mundo que a gente não conhece, né? Como é que a gente faz? Porque o mapa da gente é um mapa que aponta um caminho que ele não existe mais. Quando você diz, né, na minha adolescência, eu não questionava, era a escola e ponto final. E aí você diz, os adolescentes mudaram. Não foram os adolescentes que mudaram. O mundo mudou. O mundo mudou e esse mapa que mostra a nossa trajetória, ele precisa ser reatualizado. Reatualizado não existe essa palavra, ele precisa ser atualizado, né? E é muito difícil para a gente fazer essa atualização junto com essa criatura. Se não me engano, Enzo, filho dessa Valentina, tem 15 anos. Acho que é isso. É um, é um menino grande, né? É um adolescente de fato. E o que é ser adolescente nesse mundo? Como é que a gente faz para dialogar sobre isso? Como é que a gente faz para acolher esse adolescente, pensando que ele precisa se responsabilizar, pensando que ele precisa crescer, mas que também tem responsabilidade, tem a questão financeira, e tem o medo, e tem as frustrações do pai e da mãe. Como é que faz para caber tudo isso numa dinâmica familiar? É foda. Não é simples. E esse processo de atualização e reinvenção, reprogramação das coisas, ele é ultra complexo, né? Eu lembro do discurso que ficou cravado, assim, eu acho, na gente. A gente fala muito sobre ele, da estudante Erica Goldson nos Estados Unidos, que ela foi escolhida como oradora da turma, e no discurso lá, como oradora da turma, ela fez um discurso super breve, em que, dentre outras coisas, talvez eu não reproduza ipsis literis o que ela falou, mas ela fala que durante muito tempo ela se viu ali como melhor aluna simplesmente porque ela atendia e obedecia o sistema. Ou seja, os professores esperavam dela o quê? Boas notas, bons resultados. E ela foi obedecendo esse sistema e ela notou ali, naquele momento de despedida da escola e, em tese, preparação para ir para a universidade, que a escola, na verdade, tinha tirado a curiosidade dela diante da vida, que tinham ensinado ela simplesmente a obedecer, mas que ela não era apenas os resultados que ela tinha naquilo que ela estudava. Ela era um ser humano que tinha suas vontades, suas curiosidades, seus desejos, e que a escola tinha minado tudo isso nela. E ela se despede no discurso dizendo: o que é que eu sinto agora, aqui estamos como oradora dessa turma e falando para todos vocês, eu sinto enorme medo, porque eu também não quero depois somente ter um diploma, um certificado que digam que eu sou boa em alguma coisa que eu faço. Eu quero ser reconhecida pelo que eu sou. Ui, E eu... esse discurso é lindíssimo, gente. É fácil de achar no YouTube. Como é o nome lindo. dela mesmo, Peu? Erica Goldson. E aí tem um negócio que eu vou lendo o relato da Valentina e eu vó pensando no drama que o filho dela está atravessando numa adolescência pandêmica, que não é somente pandêmica, ela é... Imagina, vem comigo aqui, ela é uma adolescência pandêmica, onde ele... Tantas coisas que acontecem na adolescência, ele está sendo privado disso, né? Especialmente do convívio, Sim. que é uma hora de estabelecer Da esses vínculos. dissociação com a família, né? Da separação de corpos, né? Na adolescência acontece, precisa acontecer essa separação para que esse adolescente vire um adulto individualizado. Sim, sem essa relação de tanta dependência, inclusive do espaço, né? Sim. E, para além disso, um aspecto pandêmico, um aspecto de falta de horizonte, no sentido de quando a gente olha para o Brasil,
tem horizonte nenhum. Tem faculdade fechando pública. A UFRJ Ai, deve fechar em breve, é uma é de delas, chorar, gente, é sabe? de chorar. Então, assim, a educação completamente abandonada. A gente tá falando aqui de curso técnico público, como você falou, né? Colégio técnico e tal. Quanto tempo eles vão durar diante dessa completa incapacidade administrativa de fazer com que a educação seja olhada, né? O governo não está nem olhando para isso. Então tem essa outra coisa. Tem essa outra questão que eu trouxe, que é a educação, a reinvenção urgente e necessária do sistema educacional, para que escolas não se pareçam com presídios e manicômios, né? Essa imagem dessa escola como esse locus das salas de aula trancadas, então ela é absolutamente antiquada. Ela é simplesmente para criar pessoas que são padronizadas e que atendem ao próprio sistema, como Érica Goldson fala no... E tem o drama pessoal, particular, sabe, Valentina, desse seu Enzo, que assim, diante disso tudo, ele, como a existência dele, como você disse, ele é brilhante, ele fala sobre inúmeros assuntos. Imagina Imagina a o vazio. frustração. Exatamente. Nossa Imagina Senhora. esse vazio e essa frustração que ele tem atravessado. Então, eu fui lendo isso e pensando que, na verdade, aqui a gente está falando do dilema dela e não dele, já que foi ela que mandou. Mas eu queria muito observar com carinho esse adolescente. Eu não sou pai de adolescentes, eu tenho um pré-adolescente, que é o mais velho. Que já nos convida para um monte de desafios, Sim. conversas absolutamente profundas, e quando ela diz assim, essa coisa da escolha pelo que é fácil, né? Eu tenho muito essa conversa com o João sobre essa lei do menor esforço. E é uma coisa que eu bato muito de frente com ele, assim, você não vai pegar o caminho mais fácil, cara. Não vou deixar. E eu tô aqui para garantir que eu não vou deixar. Então, assim, você quer fazer isso? Tudo bem, vamos conversar, vamos observar, mas assim, vai ter que outras coisas vão ter que acontecer. Você vai ter que se movimentar em outros eixos, né? Não vai ser só o atalho. Sim. E eu acho que isso fica muito forte com a relação com as telas. Esse mundo da tela, do videogame, ele é um mundo que é fácil, né? Os desafios, eles são vividos ali sentados no sofá. E aquilo ali é projetado para, no cérebro, dar a mesma sensação da cocaína. Tem uma dopamina que o cérebro libera a cada estágio que você avança, que te dá uma sensação de conquista. Só que aquela conquista não te demandou nada. Nada. É o videogame. É o É isso. vazio absoluto. É. Né? Então, por isso que esse assunto ele é tão cheio de camadas e é tão importante dos pais não abrirem mão do diálogo nesse processo. Né? Entendendo que ele já é um garoto de 15 anos, mas ele ainda é um garoto de 15 anos. Essa contradição, ela mexe muito comigo. E eu acho que ainda não é hora de trazer aqui alguma coisa em primeira pessoa, porque eu tenho para falar sobre essa época uma coisa em primeira pessoa que talvez dialogue com o que ela traz. E essa análise me faz voltar para o dilema dela e pensar que as duas grandes perguntas que ela faz, porque ela traz o dilema com muita... O dilema dela tem muita clareza, né? Ela coloca o cenário inteiro. Eu vejo essa cena inteira. Sim. E agradeço, inclusive, por isso. Por trazer um dilema assim. Obrigado, Valentina. E quando eu vejo essa cena, e aí eu olho para ela, para o que ela está sentindo, tem duas perguntas que ela traz no dilema dela que são cruciais para mim, para revelar uma coisa. Para mim, isso causa uma revelação ao ler. Tem um momento que ela pergunta assim: devo deixá-lo livre e que ele entenda as consequências disso? Essa é uma primeira pergunta que ela faz que me acende um alerta. E a segunda é: ou devo decidir por ele? Isso também me causa um alerta. Agora vem uma rápida passagem em primeira pessoa. Eu talvez tenha sido, Valentina, um pouco do seu Enzo na adolescência, alternando entre uma extrema permissividade, ou seja, não, vai lá, você não está aí lendo, vivendo, tal. Não tinha tela na minha época, né? Mas, vai lá, administra teu tempo com os estudos e vai. Tinha essa liberdade tremenda. E quando vinha a tentativa de controle, vinha de um lugar que era: decidiremos por você. E aí não tinha o diálogo nesse lugar aqui do meio. Tô aqui, parece que eu tô falando pela boca de Luanda, minha gente, quando ela fala sobre as relações parentais, mas é porque eu aprendo com ela, viu? Não tô aqui aproveitando o aprendizado e trazendo para vocês do que eu escuto ela falar com as famílias. E aí, a mim particularmente, faltou essa conversa no lugar do meio.
que não era sobre estar livre o tempo todo, nem era sobre os pais achando que tem uma possibilidade de controle sobre a vida, e mais, achar que esse controle implica nesse sucesso, bem entre aspas, esse sucesso nos estudos, na escola, na carreira, no futuro e tal, tal, tal. É impossível saber o que é que vai dar. Eu tenho grandes amigos, Valentina, queridíssima. Eu tenho grandes amigos, grandes mesmo, até hoje, que eles eram os caras que, enquanto a gente estava jogando bola no recreio da escola, eles estavam lendo um livro na arquibancada. E tem o contrário. Há outros amigos que, enquanto a gente estava na sala de aula prestando muita atenção, estudando e lendo, eles estavam matando aula, ou gazeando aula, como se fala lá no Recife, e tal. E olha, eu olho para os dois espectros e vejo que cada um seguiu caminhos interessantíssimos. Mas é justamente essa angústia, né, que observar ou pensar sobre o futuro gera. Porque antes era muito claro que caminho deveria ser percorrido. Então você, a criança, tinha que estudar, tinha que ter boas notas. Isso garantia a ela uma passagem para o vestibular, que garantia uma boa faculdade, que garantia um bom emprego. Era muito claro. Então a gente não questionava isso. Não tinha ninguém pensando que podia, de repente, estar ali fazendo um tutorial sobre empada e virar uma puta de uma empreendedora de empadas, entendeu? Não tinha essa possibilidade. Era engenharia, medicina, direito, jornalismo ali no máximo, né? Eu lembro que eu quis fazer design quando eu prestei vestibular, em 99, eu prestei vestibular. E já era uma coisa muito ousada. E eu fiz design porque eu queria fazer algo que fosse diferente do que minha mãe tinha feito, né? Minha mãe é jornalista de formação. E a minha mãe, olha só, eu adoro falar isso, porque assim, a minha mãe, ela fez faculdade de filosofia, e ela estava grávida de mim. Depois ela não conseguiu dar continuidade aos estudos, porque ela morava longe pra cacete da universidade, tinha que ir de ônibus, beber, não conseguiu. Foi fazer letras, não conseguiu terminar. Minha mãe terminou a faculdade de jornalismo, ela já era mãe de 2 meninas. E ela é uma mulher absolutamente brilhante. Ela fez mestrado, doutorado fora do país. E ela própria não percorreu esse caminho linear. Então, isso dá para mim um peso menor da observação sobre o que é esse futuro, que a gente não sabe. Então, quando o seu Enzo diz para a terapeuta que assim pode ter qualquer emprego, ele tem um fundo de razão. Tem uma verdade nisso. Sim, sim. Tem uma coisa que você traz aí E que é enlouquecedor pensar nisso, né? Porque é tão diferente de tudo que eu já vi. Sim, é. Tem uma coisa que você traz que é da nossa geração e que a Valentina faz parte da nossa geração, que essa linearidade ela é composta por coisas que você trouxe aí, que é assim, as boas notas garantiam, né, o sucesso na escola, que garantiam a entrada na faculdade, que garantiam uma profissão, um diploma e por aí ia, né? Em nenhuma desses marcos, né, de garantias, em nenhum momento havia alguém dizendo assim, olha, isso aqui vai garantir a sua felicidade Não. como existência. Isso vai garantir a sua alegria diante da vida, mesmo diante dos perrengues. Isso vai garantir a sua capacidade de ter jogo de cintura diante dos desafios. Não, ninguém disse isso pra gente. E aí me vem uma coisa, nessa relação mãe, pai, cuidadora, cuidador, com os filhos e filhas adolescentes, que nós fazemos parte de uma geração que a gente já pode parar para se perguntar numa coisa, elaborar uma questão que é, o tempo inteiro disseram pra gente que a gente fazia o nosso caminho. E eu queria fazer uma provocação do contrário. Eu acho que é o caminho que faz a gente. Eu acho que é o caminho. E esse caminho, as escolhas são feitas, ora, de forma muito individual, a partir de como você enxerga o mundo, daquilo que te dá prazer, daquilo que te causa dor, e você fala, aprendi a me reerguer a partir dessa dor e dessa perda. E ora em decisões coletivas, que ainda na adolescência você ainda tem a presença dos pais ali como esses consultores, né? Consultores desse platô novo que você subiu quando deixa a infância para trás e você diz assim, nossa, eu achei que vencer a infância, chegar na adolescência era chegar em algum lugar. O que eu tô vendo é que eu subi aqui uns degraus, tô vendo um horizonte mais largo, mas não tem sinal de vida. Eu olho para esse platô e não tô vendo nada. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu sigo? Para mim esse é o símbolo da adolescência. E essa indicação que a gente recebeu da geração anterior à nossa, de que a gente fazia o nosso caminho, ela é uma enorme falácia.
Uma enorme falácia. Inclusive, é isso que pauta o liberalismo, esse discurso da meritocracia. Isso não existe, isso é uma falácia. Isso é somente para que a gente, como Erica Goldson falou, perca a nossa curiosidade diante do mundo. E, cara, esse platô precisa ser vivido através da curiosidade. Porque o caminho vai fazer esse adolescente, Valentina, acredite. E nesse caminho, rotas alternativas como devo decidir por ele, isso é uma rota alternativa, a sua alternativa. Ou deixa ele livre, aí é só a escolha dele. Elas me parece que elas são extremas. De um lado, muito permissivas, do outro lado, muito autoritárias. Tô aqui falando pela boca de Jane Nelson agora. Luanda, Jane Nelson, daqui a pouco eu vou chegar a Brené Brown aqui, vou até mudar de roupa. Mas de verdade, o que eu sinto, amor, é que para a nossa geração ainda repercutiu esse discurso muito antigo de que nós fazemos o nosso caminho. E acho que a gente está chegando num momento do mundo, a gente está chegando numa idade dessa contemporaneidade. E nas idades que a gente tem, estou falando aqui com essa geração entre 35 e 55, né, especialmente, que a gente deixa para trás um mundo completamente diferente desse que se põe agora e que a gente ainda vai viver muito nele, muito tempo nele, especialmente se a vacina chegar, que talvez dê tempo da gente rever isso. Caramba! Sabe, assim, não fui eu que fiz esse caminho até aqui, esse caminho foi me fazendo, à medida que eu fui sucumbindo e à medida que eu fui crescendo, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o e-mail da Valentina, para mim, né, é um e-mail absolutamente legítimo, né, com questões muito, muito, muito da maternidade mesmo, desse cuidar, que é assim, o que é que eu faço? E aí, Valentina, eu não sei muito se tem o que você fazer. Talvez o convite dessa angústia seja chamar esse enzinho para fazer junto. Adoro esse convite. Porque senão é você o tempo todo assumindo que só você é responsável por ele, seja para deixar se lascar, seja para o Para a sucesso. felicidade, né? Para o sucesso profissional, para a felicidade. Não. Só você, sabe? E eu acho que essa é uma narrativa das mulheres muito comum em relação aos filhos. Eu sou a responsável. Então, assim, eu não posso sossegar, eu não posso dormir. Que reverbera, inclusive, nas relações afetivas e amorosas. Quantas mulheres a gente não escuta falar que começaram a se sentir como se fossem mães dos seus companheiros, porque tem que cuidar. Então, assim, quando é que a gente vai interromper isso e entender que esse caminho é coletivo? E aí não tem uma coisa de deixo ele sofrer as consequências. Por que seria sofrer as consequências e não viver as consequências? Porque quando a gente fala isso, né, vou deixar sofrer as consequências, a gente está esperando que dê errado. E a surpresa, o plot twist, sabe o quê? Pode dar certo, velho. Muito, muito. Pode dar certo porque a gente não tem a resposta. Não tem. Lua e Peu. Então peraí, calma. Suposta pergunta do ouvinte. Solta a vinheta, Cabode. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Lua e Peu. Então, massa e legal tudo isso que vocês estão dizendo. No fim das contas, faço o quê? Deixo ele fazer o que ele quiser? Essa já é a pergunta, né? Eu fiquei aqui, naquele silêncio, né? Não, acho que não. Acho que não é, de novo, nem sobre o extremo do deixo ele fazer o que ele quiser e nem é sobre vou eu decidir por ele. Eu adoro a provocação de antes que você diz assim, não é sofrer as consequências, mas viver. Porque viver as consequências sobre os nossos atos nos engrandece. E é fazer o caminho, né? É o caminho fazendo. Exato. Porque se é a consequência, então, assim, essas consequências nos fazem seguir, parar, respirar, seguir, parar, respirar, seguir, né? E do outro lado, também, quando ela pergunta decidir por ele, não, decidir com ele. Não é sobre a vida dele. Mas ele tem 15 anos, eu sou a responsável, legal, etc. Isso, mas ele tem 15 anos. Um menino inteligente, como você trouxe, né? Um rapaz inteligente. Desculpa, menino não, 15 anos é um rapaz inteligente. Então, como será fazer esse processo dialogando com ele
e insistindo nesse diálogo como forma de que ele viva intensamente as consequências e aproveite vivendo essas consequências para os seus aprendizados. E, por outro lado, ao invés de tomar decisões por ele, tomar decisões com ele. Vamos sentar aqui nós dois, é sobre a sua vida. É sobre a sua vida. Então, eu acredito que isso vai de coisas muito simples, tipo o tempo na frente da tela, porque eu acho que isso é um assunto, desculpa, ele é complexo, mas diante de toda a complexidade da vida, ele é um assunto simples. Resolver o tempo na frente da tela e o equilíbrio que ela traz com as outras coisas. Eu achei... Tem umas conversas engraçadas que a gente tem aqui, eu acho que vem muito de João, nosso mais velho, assim, né? Como o Lua falou, que é essa criança, esse pré-adolescente de conversas profundas e tal, que fazem com que a gente se pergunte muito, né? Sobre, como a gente tá fazendo isso aqui, como a gente tá conduzindo isso aqui. Eu lembro que numa conversa da gente, não muito recente, já antiga, havia uma provocação que era: o que é que você desejaria para os seus filhos, que seus filhos tivessem, não sei o que lá. E eu lembro que a primeira coisa que me veio foi jogo de cintura. Mais do que os estudos, as formações, a sabedoria nesse lugar imaculado, era jogo de cintura. Era entrar e sair dos espaços. Ou seja, era entender que nesse platô, principalmente da adolescência, vai ter hora que vai ter caminho desconhecido mesmo, e vão se perder, e vai ter hora que vão se reencontrar, e vai ter hora que vão estar perto, vai ter hora que vão estar longe. A adolescência é esse período de espasmo. Então, acredito, querida Valentina, que deve ter momentos em que vocês curtem muito juntos a vida. Juntos aí. Uma série que vocês assistem juntos é um momento integrativo. Um momento quando vocês dialogam sobre um tema profundo numa refeição é um momento integrativo entre vocês. Mas tem hora que o cara precisa do espaço dele. E é muito difícil para os pais, né, olharem para essas crianças tomando as decisões que a gente considera que sejam erradas. É muito difícil, e aí vem esse questionamento: endureço ou autorizo? Permito ou largo mão? Né? O que eu faço? O medo de ser julgada, se for né? Se aos olhos das pessoas que convivem parecer que você está deixando o livro demais, o que é que vai ser? Porque vem essas perguntas do imaginário coletivo da sociedade, né? O que é que vai ser desse adolescente se ele não? O que é que vai ser? Ninguém tem essa resposta! Ninguém! Que é isso, assim, que ideia é essa que se faz de que a gente vai decidir o futuro? Semana passada, João me mostrou uma matéria de uma garota que tinha abandonado a escola no primeiro ano científico. Não fala mais primeiro ano científico, mas eu vou seguir dizendo primeiro ano científico. Ela não queria mais estudar e ela foi estudar em casa. E os pais bancaram. E aí ela fez o primeiro, segundo e terceiro ano em casa, longe de escola, isso aqui no Brasil. E aí passou simplesmente na USP. E a USP, por lei, não aceita, né, uma pessoa que não tenha frequentado a escola. Ela poderia ter feito uma prova de supletivo e ter garantido essa nota, né, de conclusão do ensino médio, mas ela foi para a mídia. Esse caso repercutiu na mídia. E aí, sabe o que aconteceu? Harvard chamou essa menina para ser aluna. Pá. Eu fiquei apavorada, né, porque João é cheio das ideias, né? Mas ele estava meio indignado, assim, por que a USP não aceita? Eu disse: filho, porque esse é o sistema, né? Não dá para ela não querer fazer parte do sistema e depois querer, assim, ela não cabe na universidade se ela não percorrer esse caminho. E tudo bem. Sim, não cabe nesse sistema que está posto. Não cabe nesse sistema que está posto. Então, o problema não é da USP, né? O problema é porque é assim que a gente funciona. E é uma merda, concordo. Eu sou absolutamente crítica ao modelo educacional que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é tão limitador para as pessoas, para os adolescentes, para os jovens, para a criança. Ele rouba a capacidade inventiva, criativa, né? Lua, tem uma iniciativa na praia da Jurubeba. Tem, gente, legal, mas assim, não é a realidade da educação do Brasil, né? Praia da Jurubeba? Sei lá. Tá, entendi. Eu lembro de João trazendo essa questão, assim, e aí, de novo, a gente volta, nesse caso, é um problema macro. Beleza, como é que a gente, então, mexe nessa engrenagem maior? E aí é um esforço coletivo, né? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa questionar essa engrenagem do jeito que ela está colocada, porque ela continua fazendo a mesma promessa que fizeram pra gente, que fizeram pros nossos pais e tal, que é essa garantia de um negócio que nem tem nome.
essa garantia, porque a gente chama de sucesso profissional, mas isso inclusive é super relativo. O que é sucesso profissional para cada um que está escutando aqui, para cada uma que está escutando aqui, né? É a repórter que depois de anos sem dar, Beyoncé sem dar entrevista, ela pergunta 18 Grammys, não sei quantos prêmios no MTV Awards, não sei o que lá e tal, qual desses te marcou mais? Ela disse, a minha maternidade, cada um vai com o seu prêmio, velho. A vida é isso, os caminhos foram fazendo, tá aí. Talvez a maior artista pop da contemporaneidade e manda uma dessa, né? E a mãe ou o pai, né, vivencia uma dor profunda de ver as suas expectativas em relação àquela criança, agora adolescente, não cumpridas. Porque quando a Valentina diz assim, ele é brilhante, ele escreve bem, ele dialoga sobre várias coisas, ela já criou na cabeça dela um caminho ou alguns Verdade. caminhos que esse menino poderia seguir e que tudo isso que ele tem poderia ser utilizado na vida dele. Talvez ele não queira. É. Ou talvez ele não queira nesse momento de total desamparo. Ele não queira nesse momento onde está tudo sendo desfeito na vida dele. E ele pode querer mais na frente. Ele pode resgatar esses quereres, inclusive de um outro lugar, né? Assim, eu acho. Tem uma coisa que me pega muito, assim, nessa época da adolescência. De novo, eu repito, eu ainda não sou pai de adolescentes com 15 anos e tal. Não imagino, Valentina. Ainda não consigo visualizar o tamanho dessa encrenca. Vejo o meu pré-adolescente aqui, né? Ou seja, tô vendo o mar puxando, mas o tsunami ainda não chegou. Mas me vem uma coisa muito forte de dizer assim, que ele vai enfrentar enfrentar em todos os sentidos, tá? Não de confronto, mas ele vai atravessar um mundo que vai seguir dizendo para ele o tempo inteiro que os sonhos dele são menores, são particulares, são menores, são íntimos, mas são só os sonhos dele. E na adolescência, a expansão da possibilidade de sonhar, para mim particularmente, me parece como esse desenho em que você realmente presta atenção no caminho e aprende com ele, porque você imagina, você coloca sua alma em ação. Então, deixar esse carinha sonhar, sabe? Ainda que não sejam os seus sonhos. Que sejam os sonhos dele e você tá ali perto. Porque aí, nesse caminho, é importante Manter a porta aberta, manter né? a porta aberta para que ele olhe e diga assim, caramba, agora tô me sentindo um pouco só aqui. Que decisão eu devo tomar? E ele olhar pro lado e você e seu companheiro, estarem ali do lado dele para dizer, tamo aqui, você tá precisando da gente? Vamos aí, a gente não vai te abandonar. Retomando a coisa da primeira pessoa, eu particularmente me senti muito abandonado nessa fase. Inclusive, eu não atribuo nenhuma das minhas descobertas de adolescência a diálogos com meu pai ou com minha mãe. Nenhuma. Porque como havia esse confronto entre uma permissividade total e uma autoridade, quando era para brigar e tal, eu fui encontrando o meu caminho com as pessoas que faziam parte dos encontros fora de casa. Então, eu nunca conversei com meus pais sobre caminhos profissionais, sobre sexualidade, sobre relações, sobre afeto. Nunca. Eu fui descobrir isso da porta para fora. E eu olhava para trás e achava que essa porta estava fechada. Talvez ela nem tivesse. E eu acho que hoje, depois de amadurecer, eu acho que essa porta ela estava até aberta, mas ela estava entreaberta. Porque os dois não estavam lá presentes dizendo assim, tamo aqui. Então, é isso. Eu lembro quando falando de vestibulinhos e vestibulares e notas e aprovações todas. Eu lembro quando eu passei no vestibular, eu fui na casa do meu pai com a cabeça raspada e a primeira frase dele, ele me abraçou, bateu nas minhas costas, deu 2 tapinhas nas minhas costas, se afastou, olhou no fundo do meu olho e disse: só não me peça para abrir porta para você nenhuma no mercado publicitário. E eu olhei para aquilo e disse assim: caramba, deixa eu ver se eu entendi. Isso é uma crueldade? Ou isso é um recado de emancipação? Eu não entendi. Só doeu, né? Só doeu. E aí, anos e anos depois, eu entendi que tinha as duas coisas. Tinha um despreparo desse pai em ser pai, meu pai completamente despreparado para ser pai até hoje. E do outro lado, tinha também dizer assim, você é capaz, vai em frente. Eu acho que eu sentia muito em casa, eu sentia muito um ambiente absolutamente acolhedor para diálogos,
Mas é engraçado falar disso, porque eu coloquei na minha cabeça, eu não fiz, eu sempre quis muito fazer intercâmbio e nunca tinha grana pra fazer intercâmbio. Adoro essa história. E num determinado momento, né, eu vi que eu podia fazer intercâmbio depois que passasse na universidade. Eu trancaria a matrícula, né, e poderia ir. E aí foi muito louco, porque minha mãe não jamais acreditou que eu passaria na federal, porque o curso de design era super concorrido, eu era uma aluna bem mais ou menos, e eu só pensava nessa possibilidade do intercâmbio. Então, quando eu passei, eram 30 vagas, eu fui a 30ª colocada, gente. Eu acho que talvez seja o maior feito ali, junto com João, Irene, Tereza e Joaquim, viu? Ter passado em 30ª no vestibular. Eu adoro isso. E eu cheguei em casa, eu nem consegui dizer assim, mãe, eu passei. Eu só consegui dizer assim, mãe, agora eu vou viajar. E ela, bom, a gente passou um chapéu na família, né? E eu tinha grana para ficar 3 meses na Inglaterra. E eu fiquei 7. Porque acabou o dinheiro, eu fui pedir uma bolsa na escola de inglês. Eu fui falar com a mulher que alugava o quarto para mim, para eu tomar conta da filha dela, e ela bateu o preço do aluguel. Eu fui trabalhar e juntei uma grana e eu fui viajar. E aquilo ali era meio que para me provar e para provar para minha mãe que eu dava conta. E foi uma experiência absolutamente transformadora na minha vida. Foi muito importante. Mas tem essa vontade de provar alguma coisa, né. Eu acho que você também sentiu isso quando seu pai fecha a porta para você e diz assim: "Não me peça nenhuma indicação", diz assim: "Ah, é? Então tá bom, bichinho". Não, foi o que aconteceu. E aí, com meu pai, esse histórico ele é longo, porque foi o que aconteceu, porque a primeira agência onde eu fui estagiar, eu passei por um processo seletivo que tinha 200 e poucos alunos, entraram 4, dos 4 ficaram 2, do 2 ficou um, esse um era eu. E quando eu entrei, foi só aí que meu pai soube. E mais, foi só aí que os donos da agência souberam que eu era filho do meu pai, que era amigo deles. Eu usei o sobrenome da minha mãe. Em todo o material de inscrição, eu usei o meu primeiro sobrenome, que era da minha mãe. E aí, quando a gente chegou no primeiro encontro que eu tive com os donos da agência, esse papo chegou. E eles disseram, caramba, mas a gente não sabia que você era filho do seu pai, não sei o que, ele é super amigo nosso, já trabalhou com a gente há 20 anos, e uma euforia, assim, né, de parecer a história se repetindo. Eu disse assim, tá, mas eu não sou meu pai, tô aqui com minha perninha mesmo, e tinha essa coisa da aprovação, que é muito parecida. Quando eu cheguei um belo dia com meu pai, com 15 anos, a idade do filho, Enzo, dessa nossa amiga Valentina, que eu disse pra ele assim, eu queria uma guitarra. E ele olhou pra mim e disse assim, não sabe nem pegar no violão, eu vou te dar uma guitarra. Só vou te dar uma guitarra se você me provar que você toca. E aí eu estudei sem ele saber durante um ano com o professor. Na casa da minha mãe, eles eram separados, né? E aí um belo dia eu cheguei lá com um violão velho que minha mãe tinha embaixo do braço. E ele disse, violão, que é isso? Eu lá sentei, toquei Comida dos Titãs, porque peguei ele ali na bucha, porque ele adorava essa canção dos Titãs. Toquei Comida, meti um Mi maior, fui fundo, e ele disse assim, porra é essa? Como é que você aprendeu a tocar violão? Eu disse assim, faz um ano que eu tô estudando. Minha guitarra. Fomos na Rua da Concórdia e eu comprei a guitarra mais vagabunda que tinha. Pois é, mas sabe a que serve ou para que serve essas histórias? Para nada. Nada. Serve Eu pra tô- gente contar aqui no É Dilemas. isso. Essas histórias são as nossas histórias. Totalmente. Elas não podem alimentar as expectativas que a gente tem em relação aos nossos filhos. Então, Valentina do meu coração. A mim só causou dor. Entende? Eu tô trazendo Sim, essa sim, história porque, sim, assim, sim. não se aplica, assim, mesmo. Eu olho pra isso, eu não tenho orgulho nenhum disso, não. Eu tô contando aqui, viu? Mas o que eu falo é que poderia ter sido muito melhor vivido esse tempo todo se tivesse sido junto. Entende? E esse junto é partilhando o que eu tô descobrindo ali. Dando conta das frustrações, Lógico. incentivando, encorajando. Mas eu queria dizer para essa Valentina que, assim, o caminho para mim, como o Peu trouxe já, é também um caminho do diálogo, onde a voz desse adolescente é ouvida e a sua voz como mãe é ouvida. Então, é preciso recuperar o que eu chamo dentro do meu trabalho do respeito mútuo. É preciso recuperar uma comunicação entre vocês
que não passe por esses julgamentos de que ele é um preguiçoso, de que ele está desperdiçando a vida dele, de que ele está enrolando. Tudo isso são julgamentos que você está fazendo a partir das suas necessidades que não estão sendo atendidas, como mãe, né? Como mãe desse menino. Eu sei que você já colocou para ele o que vocês queriam, né? Que ele conseguisse equilibrar, mas o que ele está querendo? Quando ele dialoga com a psicóloga dele, com a terapeuta dele, que ele não quer se esforçar, ele precisa ser ouvido nesse lugar minimamente. E essa fala dele, vamos prestar muita atenção, porque na verdade é uma fala que ela revela a falta ainda de um repertório emocional Sim. completamente natural para um adolescente de 15 anos. Quando ele manifesta nesse lugar, dizer eu quero fazer somente o que me faz feliz, é simplesmente essa falta de repertório emocional e de vivência de um adolescente que, particularmente, provavelmente não acredita nisso, que vai ser feliz o tempo inteiro, porque ele lê, ele é politizado, ele dialoga, ele já sabe. Tem meia dúzia de livros que provavelmente ele já leu, que ele já viu nessas histórias diversas jornadas inúmeras de pessoas e percebe que essa felicidade contínua ela não existe mesmo. Então, essa manifestação dele é, no fundo, a manifestação de alguém pedindo ajuda. Da dor dele. Da dor dele, pedindo ajuda, que é assim, eu quero fazer só o que me faz feliz. É um negócio que, na verdade, assim, talvez ele esteja falando da mesma coisa que você, Valentina, de lugares muito diferentes, que é, você encerra o e-mail dizendo assim pra gente, me ajudem. Ele tá dizendo isso pra você tá dizendo isso pra gente, e você deve estar dizendo isso pra ele também, quando pede pra ele estar mais presente nas atribuições da casa e tudo isso. Então, olha só, o que é que tá gritando? O que é que tá gritando nessa cena que a gente consegue visualizar? Um monte de gente falando ao mesmo tempo, me ajuda. Tá todo mundo sofrendo. Tá todo mundo com a mãozinha levantada dizendo, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E aí, todo mundo com a mão levantada, ninguém consegue dar a mão para ajudar o outro. Então, é assim, cadê essa pausa? Pausa para organizar. Como é que faz essa pausa para dizer assim, pera, tá todo mundo aqui precisando de ajuda. Enzinho, tô precisando da sua ajuda nesse sentido. E ele dizer para você, mãe, e dizer pro seu companheiro, pai, eu tô precisando de ajuda nesse sentido. Quando vocês começarem a manifestar esses lugares, talvez que cada peça desse tabuleiro, cada personagem desse sistema tá precisando de ajuda, as ajudas manifestadas e com o mínimo julgamento possível, porque julgamento sempre vai haver, né? Mas com o mínimo julgamento possível, com escuta atenta, provavelmente vocês vão chegar num lugar muito novo. Onde vai ficar muito evidente para todo mundo que, na verdade, é assim, opa, peraí, tá todo mundo aqui precisando de ajuda e, ao mesmo tempo, a gente tem uma ferramenta que é a possibilidade de ajudar o outro. Então, tá todo mundo precisando de ajuda e a gente pode se ajudar. É isso? É isso? Então vamos. Eu acho que esse é um lugar para viver esse platô da adolescência. E não entra nesse jogo da punição, Valentina. Tira os privilégios, tira o cursinho, deixa de pagar, porque assim, se ele quer ter isso na vida, ele vai ter. Não entra nesse jogo da punição, do ter que sofrer para aprender, ter que perder para aprender. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu, particularmente, acredito que esse tipo de relação, onde a gente está o tempo inteiro tentando controlar a partir do que o outro ganha ou o outro perde, leva a gente a um lugar de extrema infelicidade na vida adulta. Mesmo, estamos a gente aqui tudo fodido, tentando correr atrás de terapia para dar conta disso que é esse sistema de manutenção, onde a gente precisa ser castigado para aprender. E que a gente passa uma existência carregando coisas que a gente não sabia que já podia ter deixado pelo caminho. E é um processo de abrir mão do controle disso que você não sabe o que vem, que é o futuro desse menino. Não sabe. Vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso na sua terapia. Você vai ter que lidar com isso aqui no Dilema, no nosso grupo lá do Telegram, nos desabafos, porque a gente pode se acolher nesse processo. E iremos. Porque é, de fato, sim, muito angustiante. Então, a gente acolhe a tua angústia. A gente te convida para acender uma lamparina, um candeeiro nesse espaço familiar de vocês para o diálogo. Um diálogo que não é o diálogo de convencimento da sua ideia sobre a ideia dele, ou da ideia dele sobre a sua ideia. Mas é um diálogo mesmo, assim, de escuta, em que vocês saiam transformados e não necessariamente com decisões tomadas. Perfeito. Bom, eu não duvido, inclusive,
que o seu Enzo, Valentina, esteja ouvindo a gente agora. Ai, é. Eu não duvido que ele tenha escutado esse episódio. Mesmo, eu já vi o rosto dele em alguns encontros da gente na comunidade no Zoom. Já ouvi a voz dele, eu já entendi quando você coloca que ele é brilhante, que é um menino sensível aos assuntos. Agora sou eu que estou chorando. Quem começou chorando foi Luanda, agora sou eu. Eu já sei, Enzo, vendo você, vendo a sua existência e as suas manifestações sutis, nos poucos momentos que a gente viu, eu entendo o que sua mãe está trazendo aqui. Mesmo, que é olhar para você, esse menino, rapaz, desculpa, esse rapaz que está prestando atenção no mundo, está dialogando sobre política, está estabelecendo seu senso crítico. Eu entendo essa preocupação que ela tem por você e sinto, Enzo, que vocês precisam dialogar, cara, porque não vai ser você que vai fazer o seu caminho solitário, nem vai ser a sua mãe linda que a gente ama e seu pai que também vão fazer o seu caminho. Esse caminho, ele é que vai te fazer, é você vivendo isso. E contar com essa mãe que você tem, esse pai que você tem, vai ser demais, cara. É isso que eu queria te dizer aqui como um amigo da sua mãe, do seu pai. E talvez hoje um adulto mais velho, que foi um adolescente muito parecido com você. Mesmo, me vejo muito em você. E eu queria te dizer que questionam muito, né? Quando a gente fala algumas coisas assim, diz, não, vai dar certo, né? Vai dar certo. E questionam muito isso, assim, como se fosse um otimismo banal. E o meu vai dar certo hoje aqui vai sem medo nenhum. Eu vou sem medo nenhum de estar banalizando a história. Não sou um otimista banal. Vai dar certo porque você, velho, já demonstra essa sua atenção diante do que acontece no mundo e vai dar certo. E esse vai dar certo não significa sucesso nos estudos, sucesso profissional. Não. Significa você defendendo a sua identidade, a sua existência, a sua personalidade, atento aos diálogos com as outras pessoas que te cercam. Vejo muito isso em você e acredito muito que vocês, a partir de conversas, vão conseguir chegar em novos lugares. É o seguinte, criar filho é um bagulho muito louco e muito foda. Muito. É muito enriquecedor a gente pensar em um outro ser humano com esse amor, com essa preocupação, sabe? Isso mobiliza a gente, isso muda o mundo. Mães, famílias, pais mudam o mundo. Obrigada, Valentina. A gente te ama. Verdade. Ama Muito, mesmo. muito, muito. E todo mundo chorando aqui no Prozac, aqui no estúdio Prozac número 13. Hoje a gente tá todo mundo chorando. Valentina, é isso, a gente te ama muito. Enzo, abraça essa mãe. Mãe, abraça esse filho. Coloca a Emicida pra tocar. A gente aqui tem uma frase que a gente diz para as crianças quando elas estão indo embora, para ir para algum lugar, né? Quando elas iam embora, né? Para outros lugares. Agora ninguém vai para lugar nenhum. Que é juízo, educação e bom senso. Carreguem isso consigo, né? E é isso. Vamos lá, vamos tentar viver esse caminho entendendo que ele vai trazer muita coisa pra gente. Muito obrigado, Valentina, por ter partilhado isso aqui. Estamos aqui em estado de calamidade debulhativa. Estamos debulhando aqui. Obrigado por ter trazido isso. E a gente espera que você que ouviu esse dilema de hoje também consiga ter se enxergado nessa questão, nesse dilema trazido e que possa também, de alguma maneira, ser estimulado ao diálogo com aqueles que te cercam. Afinal de contas, é para isso que esse podcast aqui existe. É isso. Um beijo e até quinta. Beijo, gente. Até já. Caboge, solta a vinheta, meu irmão, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.